A gente já falou mais cedo, a nova pesquisa Atlas Intel para o governo do estado, o levantamento encomendado pelo Grupo à Tarde, revela Jerônimo Rodrigues, do PT, com 54% dos votos válidos contra 45% de ACM Neto, do União Brasil. Considerados os votos totais, Jerônimo obteve 53%, Neto 44%, enquanto votos brancos e nulos somaram 1,2%. Eleitores que não souberam responder representam 1,3%. Sobre o cenário político para as eleições de domingo na Bahia, a gente conversa agora com o cientista político Marlos Batista, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Marlos. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Como é que você avalia essa reta final? Essa pesquisa praticamente não trouxe novidade nenhuma. Os números se apresentam estáveis nessa corrida ao Palácio de Ondina. Em nível nacional, eu não citei aqui agora, mas também mostra uma aparente estabilidade, tanto para Bolsonaro quanto para Lula, na campanha à presidência do Brasil. O que poderia mudar esse cenário na sua avaliação, Marlos? Dentro da normalidade, nada. Dentro do feijão com arroz normal do que acontece sempre nas eleições, nada. Entretanto, existe o imponderável, né? Aquilo que está fora da normalidade, que se acontecer, traz uma imprevisibilidade que as pesquisas não detectam, enfim, que ninguém pode adivinhar o que o eleitor vai responder, como, por exemplo, a queda de um avião, como foi com o Eduardo Campos em 2014, em que Marina, então vice dele, se transformou candidata e disparou nas pesquisas, subindo mais de 15 pontos percentuais, empatando com Dilma, que então era presidente do Brasil. Ou mesmo a facada de Bolsonaro, que até então ele mostrava perdendo para todo mundo no segundo turno, apesar dele já liderar as pesquisas, né? E depois da facada ele começou a ganhar de todo mundo no segundo turno. Então teria que ser algo desse nível de imponderação, enfim, algo que não está dentro do radar, que ninguém prevê que possa acontecer para poder alterar esses resultados. Quando a gente considera algo fora da normalidade, algum fato político também poderia ser incluído nesse contexto? Algum episódio novo que fosse capaz de mudar a ideia que o eleitor já tem agora, nesse momento, na cabeça? Exatamente, mas depende também desse fato. Vamos dar um exemplo. Lula passou durante anos sendo martelado na sua imagem política a pecha de um governo corrupto, etc. Então, se surgisse, por exemplo, alguma denúncia bombástica de envolvimento de Lula com corrupção, não teria esse efeito. Por quê? Porque ele já está vindo sendo martelado há muito tempo, e ainda assim o eleitor está votando nele e provavelmente, como diz as pesquisas, vão elegê-lo. Então não seria uma denúncia dessa natureza, que ele já está com a casca bem grossa, que iria atingi-lo a ponto de virar o resultado. Agora, outras denúncias de natureza política, talvez, mas teria que ser algo de um nível muito bombástico. Por exemplo, se fosse a frente de Bolsonaro pequena nas eleições frente a Lula agora, e o que André Janones vem dizendo que vai soltar sobre o que está com o celular de Gustavo Bebiano. Exatamente. Para quem não lembra, Bebiano era o braço direito de Bolsonaro e foi ministro dele também. E já veio a falecer por infarto. Se realmente for um negócio bombástico, apoteótico, como o próprio Janones diz, e fosse o contrário, Bolsonaro liderando por uma margem pequena, se for realmente apoteótico, aí tem um poder de reverter uma eleição desse nível. Mas dentro da normalidade vai acontecer o que as pesquisas estão indicando mesmo. Marlos, bom dia, Ernesto aqui. Eu ia te perguntar exatamente sobre o que é que pode vir de imponderável e assim, a gente pode colocar na ponta do imponderável o que pode sair da cabeça ou da boca do próprio presidente Bolsonaro. Exemplo, o episódio com as adolescentes venezuelanas, ou que pode sair dos dedos dos seus armados apoiadores, como o Roberto Jefferson, que produziu também um fato de repercussão amplamente negativa, né? No caso do Jefferson, tanto a boca quanto o dedo, uma combinação desastrosa em pessoa. E agora esse suspense criado aí pelo André Janones em torno
da caixa de Pandora, é uma verdadeira caixa de Pandora, esse tão aguardado, desde que o Bebiano morreu, que se especula o que é que tem dentro desse celular do Bebiano, ficou sumido um tempo e tal. Mas, considerando essa natureza do imponderável, ele pode se refletir, talvez, um distanciamento ainda maior do Lula em relação ao Bolsonaro? Esses fatos teriam essa capacidade de repercutir, tirando esse aperto que a gente está imaginando que vai ser voto a voto, cabeça contra cabeça nessa reta final? Poder pode. Eu acho que o efeito disso é reduzido. Por exemplo, Trump disse uma certa feita, ele ainda era presidente, que ele poderia dar um tiro em alguém na avenida dos Estados Unidos, que ainda assim ele não perderia nenhum voto. É uma triste realidade. Claro que eventualmente perderia um voto ou outro, mas não afetaria de fato o eleitorado dele. E eu acho que Bolsonaro está no mesmo nível. Ele conseguiu cristalizar o eleitor dele a tal ponto que ele poderia dar um tiro em alguém que iria dar uma justificativa de legítima defesa e ia ficar por isso mesmo. Entretanto, esses acontecimentos, por exemplo, com as venezuelanas, do Pintou Clima, e agora esse evento do Roberto Jefferson, eu acredito que o efeito principal é de limitar o crescimento dele, porque assim, convenhamos, quem não está votando em Bolsonaro e nem Lula é o eleitor mais de centro, que está ali, que não está tão envolvido com política e está, às vezes, na dúvida, às vezes não queria votar em Bolsonaro nem Lula, mas menos ainda em Lula, poderia estar inclinado a votar em Bolsonaro. É uma pessoa mais ponderada, que não está respirando política, então ela vê uns acontecimentos desses e ela fala, poxa, eu não vou votar nesse cara. Vai votar em Lula? Talvez não, mas enfim, o que eu acredito que essas conversas, essas falas e essas ações impensadas ou mal calculadas, elas na realidade impedem o crescimento de Bolsonaro. Eu não acredito que vá tirar voto dele. Pode ser que aumente a distância? Pode, mas eu acredito que o resultado final vai ser o que as já pesquisas estão mostrando, Datafolha, etc. Eu acredito que vai ser 52 alguma coisa, 47 alguma coisa. E localmente, Marlos, o que você acha que aqui é mais difícil acontecer algum fato imponderável, alguma coisa, alguma bomba assim, porque felizmente, pelo menos, por outro lado, a gente tem uma situação de mais normalidade na disputa política, embora com a contaminação também desse processo nacional, tem essa coisa do tanto faz, enfim, mas você vê alguma possibilidade de algum freio de arrumação, de alguma reversão? Considerando que aqui a distância já é razoável, né, entre os candidatos. Isso. Dependendo da pesquisa, a distância é razoável. Na Bahia, eu acho que isso ainda é mais difícil, porque nós temos aqui uma arrumação de Estado que é quase feudal. Ela se divide em regiões que não se comunicam muito bem, sob nenhum aspecto, inclusive, até meio de comunicação, de mídia, etc. Então, a Bahia tem regiões muito isoladas, tanto fisicamente quanto nos meios de comunicação mesmo. Por exemplo, a rádio à tarde FM não chega aqui no oeste da Bahia, por exemplo. Então, uma bomba desse nível, ela seria muito limitada até para atingir a Bahia toda, que inclusive é um dos motivos das pesquisas errarem na Bahia, de ter essa dificuldade quando tem um candidato novo, desconhecido, porque são muito isoladas as regiões da Bahia, é praticamente um país isso aqui. Então, apesar que, enfim, o Brasil é até mais fácil a notícia chegar, porque temos a Globo, vários meios de comunicação, televisão principalmente, que atinge o país todo, e na Bahia isso não acontece. Então, acho que na Bahia, como você mesmo falou... Agora a gente tem aqui a Rede Bahia, né, que chega no estado todo. Há controvérsias, porque... que é também da família do candidato, né? Mas no interior da Bahia usa-se muito parabólica. E agora, mais ainda, que as pessoas estão vendo menos TV, estão mais Netflix, então, menos ainda do que no passado, mas no interior usa-se muito parabólica. E na parabólica não chega o sinal da TV Bahia. Então, a gente está falando de uma porcentagem grande de baianos, principalmente no interior, que não veem a TV local. Marlos, a gente está conversando aqui com o cientista político Marlos Batista. Nessa reta final agora, esses últimos dias, certamente os candidatos vão apostar todas as suas fichas, não é? Para conseguir votos, especialmente de quem está indeciso. E no meio dessas fichas, certamente também muita fake news. A gente tem visto aí uma enxurrada de fake news, tanto nas campanhas nacionais quanto campanhas mais locais, mais estaduais, principalmente nas campanhas nacionais. Como é que você avalia o impacto dessas fake news nessa reta final?
porque ainda tem aquele eleitor que não consegue discernir, né? Não consegue distinguir uma informação verídica de uma informação falsa que tem segundas intenções e muitas vezes até contribui para multiplicar essa informação, compartilhando aí pelas redes sociais. Enfim, é um esforço muito nefasto, não é? Para não citar outra palavra aqui, mas é um esforço muito negativo esse de bombardear as pessoas com fake news na esperança de que com isso consiga ter mais votos. Como é que você avalia o impacto, a força das fake news agora nessa reta final? Bom, você já praticamente respondeu, Ernesto, mas assim, a minha opinião é que essas eleições agora de 2022, o eleitor está um pouco mais vacinado das fake news. Porque a verdade, fake news, apesar de ser um nome novo, ele sempre existiu na política. Enfim, quem lida na política há alguns anos, eu, por exemplo, eu nasci na política, meu pai foi prefeito de 2 cidades, então eu cresci vendo as fake news tentando alterar resultado de eleição, às vezes com sucesso, mas nem sempre. Então, eu acredito que em 2018 teve um papel muito importante e o próprio TSE, já após as eleições, considerou que atuou mal no combate a essas fake news e que isso não iria acontecer agora nas eleições de 2022. E talvez por isso eles estejam, às vezes, pesando um pouco a mão na tentativa de combater essas fake news, de combater tudo. Se eles estão certo ou errado, eu não quero entrar no mérito porque não é a minha especialidade, mas talvez seja melhor pecar por excesso do que pela falta, porque a fake news, enfim, a mentira, porque a fake news na realidade é uma semi-mentira, né? Você pega um fato real e em cima dele constrói uma mentira. Então, eu acredito que o efeito dela está menor por 2 motivos. O que eu já falei, primeiro, que o eleitor já está um pouco mais vacinado, e segundo, porque segmentou muito as redes sociais, principalmente, e já era segmentada, mas agora está mais ainda em bolhas. Então, o que chega do determinado eleitor de Lula e o eleitor de Bolsonaro são coisas distintas. Obviamente, algumas fake news conseguem furar essas bolhas, mas é pouco, porque daí quando chega no eleitor de Lula, ou aquele que está às vezes inclinado a votar em Lula, ele já olha com desconfiança, fala, isso aqui pode ser fake news, ele já pergunta para um amigo que de repente está um pouco mais informado, quando não pesquisa no Google. Então, eu acredito que o efeito hoje está bem reduzido. A gente, com base nessas pesquisas mais recentes, esses números mais recentes, a gente vê essa aparente estabilidade. O que vai definir a eleição, você acha que são os indecisos? Na realidade, não. Acho que já está definida, porque os indecisos, as pesquisas mostram que são muito pouco, muito pouca gente, enfim, 1%, 2%. Então, acho que não altera mais o resultado. Na realidade, quem definiu as eleições foram os eleitores que não queriam nem Lula nem Bolsonaro, que era basicamente os eleitores Simone Tebet e Ciro, que dá 7%, e o restante, somando todo mundo ali, dá quase 8,5% dos que votaram no primeiro turno. E esse pessoal, naturalmente, iria pulverizar entre Lula e Bolsonaro e ninguém, né? Enfim, nem comparecer para votar. Que eu até falo para alguns amigos meus, até fiz vídeo, enfim, no meu TikTok, Instagram, que se fosse, ao invés de Ciro e Simone Tebet, Moro, candidato a presidente, tendo 7%, a gente poderia apostar na vitória de Bolsonaro de virada, porque esse 7%, quase em sua totalidade, iria migrar para Bolsonaro e não para Lula. Mas não é o caso, então fica pulverizado, enfim, cada um vai votar um pouco em cada, e acaba que o resultado se mantém muito parecido com o do primeiro turno, que eu considero que já foi uma antecipação de segundo turno no primeiro turno. Eu vi uma jornalista dizendo que foram dois segundos turnos que vamos ter agora nessa eleição, e eu acredito que essa é a definição correta. Ô Marlos, você acredita que o Lula já está dizendo que mesmo que eleito ele não vai disputar uma reeleição? O Bolsonaro, se reeleito, já está em segundo mandato, em tese ele não disputaria um terceiro, mas quem faz avaliações e projeções com base no comportamento padrão de lideranças de outros países que têm a mesma linha, que segue a mesma linha, que se organizam, inclusive, parece que há agora uma internacional nazifascista que se organiza intercontinentalmente, né? Então, todos eles depois mudaram as regras no meio dos seus governos para permitir reeleições seguidas, Viktor Orbán e outros, né? Mas, assim, mantendo
as regras atuais, mesmo mantendo a reeleição, o Lula dizendo que não vai ser reeleito, terminaria se eleito o mandato com 80 anos, o Bolsonaro, se derrotado, vai estar também com a idade mais avançada, enfim. Dá para a gente imaginar a próxima eleição presidencial sem essa divisão tão demarcada entre dois lados apenas e sem espaço para a terceira via ou outras possibilidades se apresentarem na cena política com viabilidade? Você acha que a gente tem chance de ver isso na próxima eleição? Olha, eu vou falar para você o que eu acredito que vai acontecer. Primeiro, Bolsonaro não sendo eleito, eu acredito que o TSE e o STF vai deixá-lo inelegível. Primeiro porque consideramos há vários fatos que permitem isso. Como eu já vi alguns analistas falando, se o que um prefeito ou governador fizesse o que Bolsonaro fez agora nessa campanha de dando benefícios à torta e à direito, ele seria impugnado, não tomaria nem posse. Mas se tratando de um prefeito e com muito apelo, presidente, perdão, com muito apelo popular, ninguém tem coragem de fazer isso. Mas ele perdendo a eleição, eu acredito que vão deixá-lo inelegível. Não vão prendê-lo, como alguns falam, até para não virar Marte. Mas deixá-lo inelegível, vamos, que já dá por si só uma refrescada. Entretanto, o bolsonarismo, ele veio para ficar. Não digo que vai durar décadas, mas também não vai desaparecer na próxima eleição. Então, seja lá quem for a opção no lugar de Bolsonaro, vai ser algo mais ou menos igual a ele. O que nos leva a crer que talvez essa polarização permaneça. O que pode fazer essa polarização diminuir, que ela não vai deixar de existir, mas ser menos deletéria até para as nossas relações interpessoais, familiares, enfim, ter menos briga, eu acredito que o ideal seria realmente Lula não ser candidato à reeleição. Eu acredito que realmente ele está falando isso com sinceridade, porque ele vai estar com a idade avançada, ele já não deve estar com toda aquela força física, mas sabe como é que é político? Eles fazendo um bom mandato, todo mundo apelando para ele continuar, e ele se sentindo ainda forte, lúcido, pode ser que ele não cumpra essa promessa. Embora ele não tenha dito que é imbrochável, né? O Lula não falou que é imbrochável. Ô Marlos, pra gente encerrar e pegando carona nessa conversa, imaginando os próximos pleitos e ainda nesse cenário de divisão aqui no Brasil, o que será capaz de reverter, de transformar essa situação, esse cenário? A gente comentava isso mais cedo aqui no programa, a figura do Tancredo Neves, não é? Um político que conseguiu, na época em que foi escolhido como primeiro presidente civil do Brasil, né, depois do governo militar, um cara que conseguiu costurar uma aliança nacional. O que hoje está muito difícil. A gente não vê uma liderança política com esse crédito, não é? Capaz de costurar essa aliança nacional. Qual é o cenário que a gente poderia vislumbrar num futuro próximo que permitisse essa aliança? Alguém que conseguisse pelo menos diminuir a tensão desses dois lados que disputam hoje voto a voto de uma forma tão acirrada? Com sinceridade, enfim, a gente está falando de situações hipotéticas, né? Vamos supor que, por algum motivo de saúde, por exemplo, o Lula não consiga tocar o seu primeiro mandato na sua completude. Eu acredito que Alckmin, até pela posição dele ter sido ser governador de São Paulo 4 vezes, de ele estar numa proximidade com a esquerda hoje muito grande por ser vice de Lula e não a impossibilidade de Lula gerir, enfim, por motivo de saúde, etc., eu acredito que ele seria capaz de fazer isso, porque vamos considerar que os economistas, por exemplo, que fizeram o Plano Real estão do lado de Lula. Enfim, pessoas impensáveis estão do lado. Amoedo está apoiando Lula. Então, se você tira a figura de Lula, que causa uma certa repúdio para um setor da sociedade e um setor político também, e você coloca a figura de Alckmin, dá uma aliviada muito nas tensões, assim, aquele motivo primordial de Lula não, pelo amor de Deus, PT não, dá uma quebrada no coração dessas pessoas. Eu acho que Alckmin seria capaz de fazer isso, sim. Vamos aguardar, né? Marlos, muito obrigado. Marlos Batista, cientista político, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Um prazer, viu? Seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Bom dia, até uma próxima, então.
Eu que agradeço, Ernesto. Sempre que precisar, estamos aí à disposição. Quem falou aqui foi Jefferson. Ernesto está aqui do meu lado. Perdão. Mas não é para mim, é uma honra. Valeu, meu professor Marlos. Jefferson. Um abraço, obrigado. Abraço, Marlos. Até uma Até próxima. mais, bom dia. Agora são 7h57 na Tarde FM.